Obrigado por prestigiar o Sofá de Pobre. Sem você, não existimos. Assista o vídeo até o final. É a história que se repete, só mudaram as moscas. Atual governador do Rio Grande do Sul é a reencarnação de Fernando Collor de Mello. A única diferença entre os dois, Collor é cabra, Eduardo leite. Concordando com o vídeo, compartilhe. Faça nossas ideias chegar ao maior número possível de pessoas. Jamais desistiremos de seguirmos nessa luta, mesmo abaixo de pedradas. Sofá de Pobre, enquanto existir, não desistirá da sua prioridade. Deixar aos nossos descendentes uma herança digna, um país livre de senhores feudais que teimam em tentar manipular o futuro em nome apenas dos interesses dos próprios bolsos. Ah, meu camarada, tu não acha que tá muito folgado com o teu tamanho? Tira essa bunda desse prego e vai fazer pela vida, meu. Tá legal. Eu já tava pensando em abordar um assunto mesmo. Não vai imaginando aí, se enchendo de vento, que foi porque tu exigiu, porque a banda não toca assim. Mas hoje eu quero falar de Eduardo Leite, o Fernando Collor do Rio Grande do Sul. Pois é, minhas queridas. E infelizmente, vocês não são as únicas a pensar dessa forma. O eleitor brasileiro, em linha geral, baseia seu voto em detalhes secundários. Capítulo 1. E começa tudo outra vez. Voltemos então ao século XX. Fernando Collor de Mello, filho Velho Mello, que era dono da retransmissora local da Globo, lá em Alagoas. Pois bem, o Velho Mello criou o Fernandinho para ser presidente da República. O menino cresceu. Sabe aqueles filmes assim do mestre? Do gafanhoto, que o mestre vai preparando o moleque? Pois bem, Collor foi preparado, criaram um personagem, uma imagem que vendesse e que o levasse ao Palácio do Planalto. E chegou chegando com um padrinho de primeira grandeza. No final do mandato de governador, o Velho Mello chegou no Dr. Roberto Marinho, poderoso da gigante platinada, que na época era formadora de opinião, mandava soltar, mandava prender. A Globo conseguia transformar um anão em mito sexual. Era absurda a força global, a rainha da audiência na televisão, que era o único meio de comunicação em massa que existia na época. E o Velho Mello fez o pedido ao Dr. Roberto ajudar seu filho a chegar à presidência da República. Roberto Marinho concordou, mas deixou claro que o orgulhoso e ambicioso Fernandinho, que sabia o diretor global, que era um moleque totalmente sem juízo, porque mandou fazer uma devassa no histórico da criatura, descobriu coisas absurdas, mas tudo bem, ele poderia comprar o Brasil, mas que não mexesse com televisão.
Aí o que aconteceu? Criaram o Caçador de Marajá e lançaram a campanha no Brasil. Aí apareceu o Collor, alto, forte, jovem, bonito, atlético. A mulherada delirou. Dizem, inclusive, que os votos que elegeram Collor vieram das mulheres, que não estavam nem aí para ler o seu currículo ou saber qual era a proposta. E o Collor arrebentou. E arrebentou em cima do Lula. Derrotou o inexpressivo Lula na época. Chegou à presidência. Aí quando chegou, de cara, trouxe ao cenário brasileiro criaturas totalmente desconhecidas que, do dia para a noite, assumiram o protagonismo na política. O famoso ninguém virou protagonista da noite pro dia. Sabia muito, um arquivo vivo. Morreu vítima de tiros no seu próprio quarto junto com a namorada, cercado de seguranças, numa história até hoje. Zélia Cardoso de Mello, a mulher que assinou o famigerado Plano Collor, o maior roubo ao povo brasileiro que a história desse país já registrou. Carregará para o túmulo remorso de infinidade de suicídios e destruição de famílias. Renan Calheiros, inimigo de morte de Collor na política alagoana. Do dia para a noite se transformou em amiguinho de infância e principal aliado no articular maracutaias nos porões de Brasília. Marco Aurélio Mello dispensa apresentações. O priminho querido de Collor, que recebeu de presente uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, em reconhecimento aos grandes serviços prestados. Fernando Collor de Mello realizou o sonho de infância, poder brincar de Deus. Collor continuou a vender a sua imagem, sempre correndo, cercado de seguranças, o presidente saudável, o Brasil delirava, a política mudou. Nesse meio tempo, nos bastidores, ele armou o maior crime contra a economia popular. Crime esse histórico e incomparável. Ele simplesmente criou o Cruzeiro. Mas já não existia o Cruzeiro? Deixa eu explicar. Saía um presidente, deixava uma moeda, o outro chegava, criava uma moeda nova. A inflação tomava conta. A inflação era a grande chaga da economia. Então, quando Sarney deixou o poder, nós tínhamos o Cruzado, que surgiu para ser o grande expoente, o divisor de água que iria derrubar com a inflação com aqueles planos mirabolantes, plano Cruzado, plano Bresser. Collor assumiu, acabou com o Cruzado, fez voltar o Cruzeiro e simplesmente confiscou a economia, o dinheiro do brasileiro foi confisco. Do nada, todo brasileiro tinha apenas o equivalente a 50 cruzeiros em sua conta bancária. Tanto fazia, se fosse poupança, conta corrente, investimento, ele pegou o dinheiro prometendo que iria devolver, mas nunca devolveu. Um choque na economia que só prejudicou os pequenos. Porque uma Globo da vida, por exemplo, ninguém ouviu falar que teve todo o seu dinheiro confiscado, porque ela sabia com antecedência que o plano seria colocado em prática. E ela não foi a única. Collor começou a jogar para a torcida, aproveitando o asco que o brasileiro tinha de multinacionais, atacou as montadoras, dizendo que os carros brasileiros eram carroças. No início, parecia que estava dando certo a estratégia, mas ele se empolgou e mexeu com gente muito mais forte que ele. O final foi uma tragédia anunciada. E Collor jogava para o eleitor. Uma coisa boa que ele fez, abriu a importação de tecnologia para automóveis. Saiu encarando as montadoras, dizendo que aqui no Brasil só fabricavam carroças, e era verdade. Aí a qualidade do carro do brasileiro, nossa, subiu as alturas, chegou nas nuvens.
O povo estava delirando com ele. Chegou o homem que vai peitar as multinacionais. O Brasil vai começar a andar. Só que nos bastidores, ele assumiu a VASP, assumiu a Banespa. Enfim, começou a tomar conta de tudo que dava dinheiro no país. Só que aí ele cometeu um grande erro de sua vida. Porque tem gente que diz que o Collor caiu por causa do Pedro Collor de Mello. Que nada. O Collor caiu porque comprou com dinheiro, todo ele vindo de um esquema montado no Paraná, a Rede Gazeta. E a Rede Gazeta começou a crescer e entrou no futebol. Agora imagine, uma rede de televisão crescendo para concorrer com a Globo. Olha o aviso que o Roberto Marinho deu. E, de cara, a Gazeta pegou a exclusividade da transmissão da Copa do Brasil e contratou o Galvão Bueno, um grande medalhão global. Uma festa em sua mansão no Rio de Janeiro, sem medo de ser feliz e sabendo o que estava falando. Roberto Marinho, numa festa, disse, garantiu, palavras testemunhadas por dezenas de pessoas: eu criei esse boneco, eu vou destruir. Em 6 meses, Collor caiu. E só para ter uma noção de como a coisa funciona e o brasileiro não sabe, ou não percebe, ou se nega a enxergar, as novelas da Globo sempre aconteceram. São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo, Rio de Janeiro. Às vezes novelas de época, mas dificilmente tinham como sede, como cenário, cidades do Sul. E do nada surgiu uma novela, Sonho Meu, em Curitiba, no Paraná. Sim. O que era essa novela? Essa novela era a justificativa oficial que a Globo dava à sociedade de manter seus fiscais, seus olheiros, seus executivos no centro, que surgiu a máfia, a Gazeta, a máfia de Collor, que pensava em monopolizar a televisão no Brasil, para ter certeza que depois da queda do Caçador de Marajá, não ficaria nada, não sobraria nada do que ele tentou montar. E a novela enrolou, 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 enrolou. Quando a certeza veio que o inimigo estava destruído, ela acabou sem pé nem cabeça. Esse é o Brasil brasileiro. Para o Grupo Globo, tarefa foi fácil. Bastou ajudar Pedro Collor a jogar a no ventilador, fazer a ideia chegar a jovens desocupados, rebeldes sem causa, que precisavam de uma razão para sair às ruas e se sentirem revolucionários como foram seus pais, e esperar o plenário muito bem pago resolver a questão na Câmara dos Deputados. O fim dessa história todo mundo sabe, né? Impeachment de Collor, o primeiro presidente a ser deposto na história moderna da política brasileira. Enfim, o seu irmão fazendo denúncias, o problema com a Rosane Collor, sua esposa, aquele emaranhado, destruíram Fernando Collor. Estamos falando da década de 80. Mas a história parece teimar em se repetir. E hoje, no Rio Grande do Sul, surge a reencarnação de Collor, Eduardo Leite. O Brasil tem o poder de criar uma nova versão até para as lendas de Walt Disney. Eduardo Leite surgiu no sul do estado do Rio Grande do Sul, em Pelotas. Mas, igual a Collor, desde menininho foi treinado para chegar a presidente da República. Não duvidem nunca desse rapaz. Ele sabe o que está fazendo e é muito bem assessorado. Chegou à prefeitura de Pelotas, fez um mandato que arrasou. A sua imagem correu o Brasil, mas com força maior no Rio Grande do Sul. E aí vem a imagem de novo. Bonito, né? Moleque, boa pinta, jovem,
musculoso, aquela coisa toda. Aí ele se candidatou ao governo do Rio Grande do Sul. Mais uma vez se viu um crime que, infelizmente, o eleitor brasileiro, o brasileiro em si, ele confunde beleza com idoneidade. Não, se a pessoa é bonita, é confiável, é idônea, tem bom coração. Olha só, uma pessoa tão bonita não pode, você não pode imaginar que ela tenha algum defeito. O brasileiro esquece que na lenda A Bela e a Fera da vida real, a fera pode muito bem ser a bela. O monstro pode estar escondido numa capa bonita. O gaúcho não tem por que chorar, o gringo avisou. Quem mandou ser um pangaré metido a puro sangue? Eduardo Leite disputou com Sartori. Sartori, um gringo feio, já de idade, velho que nem eu. E Sartori vinha desgastado, porque pegou o Rio Grande do Sul falido, jamais prometeu, jamais mentiu, e fez o que pôde, administrou o pouco dinheiro que restava ao Estado. Começou a pagar dívidas. E aí começou a atrasar salários de funcionários. Bom, virou o inimigo número 1 do gaúcho servidor público. Aí chega o moço, atlético, falando que o gringo, Sartori, estava mentindo, que dinheiro tinha, não precisava atrasar salários. Ele iria mostrar que podia organizar a economia e manter o salário dos funcionários em dia. Eleitor brasileiro não quer a verdade. Ele quer ouvir mentiras agradáveis aos ouvidos. Fora isso, Eduardo Leite, muito bem treinado, se portava como um ator profissional diante das câmeras. Falava bem, articulado, improvisava bem. Pronto. Ganhou as eleições. Se tornou o governador do estado do Rio Grande do Sul. Eis que surgiu a pandemia, hora de se adaptar à nova realidade. Foi assumir e as mentiras começaram a emergir, até com relação à sua vida pessoal. Cara, eu não tenho nada contra opções, com quem alguém escolheu dividir sua cama, isso é problema pessoal. Só que eu acho que a mentira não deve existir. A pessoa é o que é, deve assumir, sentir orgulho do que é e se apresentar da forma que é. Pois bem, Eduardo Leite se apresentou de uma forma, depois de eleito mostrou outra realidade. Foi uma decepção. Ah, o gaúcho é machista, o gaúcho é isso e aquilo. Olha, eu vou dizer uma coisa, concordo. Talvez Eduardo Leite, se tivesse falado a verdade, não conseguisse se eleger. Pode ser, mas perderia dignamente. Agora, mentir, omitir para se eleger, o eleitor gaúcho se sentiu enganado. Foi um péssimo começo. O que começa errado, segue errado e tende a piorar. Eduardo Leite só se complicou. Para completar, aquele dinheiro que ele dizia existir, a habilidade no administrar, que faria os salários voltarem a serem pagos em dia, não aconteceu. Os atrasos continuaram. E às vezes até de uma forma, com doses de crueldade bem maior. Foi triste, a decepção foi grande. E para completar, veio a pandemia. Só que a pandemia, que foi uma tragédia para a maioria do povo, para ele foi uma tábua de salvação. Opa! Vamos culpar a pandemia, vamos criar um ambiente de pânico, depois vamos jogar de uma forma para responsabilizar o governo federal de tudo de ruim que acontece na pandemia, obrigar o governo federal a mandar dinheiro para o Estado para combater essa pandemia. E esse dinheiro
nós vamos cobrir os rombos que dizíamos que não existia. Ah, isso é mentira minha, isso é fake news. Não, ele mesmo confessou em uma entrevista dada à RBS, que é a Globo do Rio Grande do Sul. Ele disse que parte do dinheiro que recebeu para combater a pandemia usou para pagar os salários de funcionários. Bom, isso é ser réu, confesso, de um crime de improbidade, porque a banda não toca assim. Administrador público não pode pegar o dinheiro daqui e jogar lá a bel prazer, não. Toda a verba é direcionada. Inclusive, essa confissão pode tranquilamente levá-lo ao impeachment. Se bem que a gente sabe, né, que impeachment nada tem a ver com uma briga jurídica. Não interessa se ele confessou, se ele cometeu um crime, se ele foi contra a Constituição, não interessa. Para derrubar o líder do Executivo tem que ter mais de 2/3 no plenário da Assembleia Estadual. Quer dizer, se quem entrar com o impeachment, se a oposição não tiver esses 2/3, perda de tempo. Ele não vai cair. Mas independente de cair ou não, ele surpreendeu todo mundo, mostrando ser candidato à presidência da República. Ou seja, ser candidato a candidato e disputar 2022 representando o PSDB, o União Tucano. Jamais subestime Eduardo Leite. Ele conhece as regras do jogo, sabe jogar e entra para ganhar. Diferente de adversários que chegam chutando balde, ele corre pelas beiradas, articula na calada da noite e traz para o seu lado aliados de respeito. Ninho tucano se desmorona, mentiras vão emergindo dos esgotos. Adversários tradicionais estão caindo, enquanto Eduardo só faz subir a ladeira. O maratonista vencedor sabe, importante é chegar na frente, não saltar na frente ou liderar durante o percurso. Desavisados riram. O que esse boneco está pensando? Cuidado. Muito bem articulado. Vamos por partes. Seu grande adversário, Alckmin, ele é o bola da vez para ser o candidato do PSDB, que o PSDB sempre teve isso. Respeito. Sempre tem um na linha, primeiro na disputa de ser o candidato do partido. Aconteceu com o FHC, aconteceu com o Covas, aconteceu com o próprio Alckmin e depois com o Aécio Neves. Dificilmente alguém consegue furar a fila no partido. Só que Alckmin ainda bem desgastado, dentro do a outra criatura que sonhava em ocupar o lugar de Alckmin, João Dória. Esse fez de tudo mais um pouco. Esse conseguiu se queimar. Se queimou a ponto de perceber que não tem chances. E até hoje já começa a falar na possibilidade de disputar a reeleição ao governo de São Paulo por respeitar a vontade do eleitor, que ele vai aonde o eleitor quer que ele vá. É mentira, porque se fosse verdade ele ia por tudo dos infernos. Mas Dória era a segunda grande pedra na intenção de Eduardo Leite, que também sabe que não vai se reeleger governador do estado do Rio Grande do Sul. Como é que o gaúcho não reelege? Em segundo, que ele está queimado. Então agora cresceu a chance de Eduardo Leite, porque ele tem o apoio de nada mais, nada menos que Tarso Gereissati. E esse homem é muito forte dentro do partido. Esse agora, pasme, por ter questões pessoais antigas contra Alckmin, parece que Aécio Neves também vê com bons olhos Eduardo Leite. Ou seja, ele está entrando em Minas Gerais. Então, ser candidato a presidente, representando os tucanos, já não é mais uma ideia, uma intenção que a gente realizar. Longe disso. Agora, se ele vai ganhar, vai depender de Fernando Henrique Cardoso. É que lado o grande papão do partido irá pender. Agora,
seja quem for o candidato do Tucano, nada cara que tá difícil do partido conseguir eleger alguém que está literalmente queimado, que caiu a máscara do PSDB, que por anos se apresentou como o grande opositor da esquerda, o grande opositor de Lula, Dilma, o inimigo número 1 do lulismo, e ao Bolsonaro. E ao Bolsonaro com omissão, mostrar a verdadeira face. Foi o homem assumiu, e o PSDB demonstrou que nunca foi oposição. E diante das câmeras xingava, mas nos bastidores era o primeiro a ser convidado a festinhas exclusivas aos grandes amigos do PT. E agora, parece que teve mais uma gotinha desse copo prestes a transbordar. Assumiu que os tucanos irão apoiar Lula no PT caso ele vá disputar o segundo turno em 2022. Ou seja, uma legenda dessas, dificilmente o Brasil irá querer ver um presidente eleito. E a FHC sabe, diz que já está preparando a sua cama para mais uma vez jogar junto com o PT, e caso obtenha a vitória, que é difícil, que o Bolsonaro não para de crescer, continuará fatiando o país no partido da esquerda, historicamente. Aviso dado, agora é com você. No passado vacilamos e deixamos Collor crescer. O cabra se esparramou e nós pagamos o bote. Agora não é hora de repetir o erro e deixar o leite derramar. E não havendo